Os Jogos de Tóquio marcam a trajetória centenária do esporte brasileiro em Olimpíadas. Foi em 1920, na Antuérpia, na Bélgica, que o Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Uma história que começou com dificuldades, como ainda é hoje para muitos atletas do país. No entanto, a pequena delegação brasileira naquela edição de 100 anos atrás não voltou com as malas vazias. Em 2 de agosto de 1920, Afrânio Costa conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil, a de prata, da pistola tiro livre. No dia seguinte, Guilherme Paraense se tornou o primeiro brasileiro campeão olímpico com ouro na prova de tiro rápido. Ao todo, o país conquistou 3 medalhas na Antuérpia, em uma delegação da qual faziam parte apenas 21 atletas. Um desempenho promissor, mas que não se confirmou nos anos seguintes. O Brasil só voltou a ganhar uma medalha em 1948 em Londres, com o bronze no basquete masculino. Até os Jogos do Rio em 2016, o Brasil conquistou 129 medalhas, 30 de ouro, 36 de prata e 63 de bronze. E aqui na TV Estadão a gente vai recordar algumas dessas medalhas mais simbólicas para o país. O primeiro bicampeão olímpico brasileiro é do atletismo. Ademar Ferreira da Silva foi ouro no salto triplo nos Jogos de Helsinki, na Finlândia, em 1952, e de Melbourne, na Austrália, em 1956. Um brasileiro que nasceu para ser aplaudido de pé, não apenas pelo resultado. Formou-se em Direito, Belas Artes, Relações Públicas e Educação Física. Falava 7 idiomas, além de ter sido representante diplomático do Brasil na Embaixada Brasileira na Nigéria. Mas entre 1956, com o ouro de Ademar, até 1980, nenhum brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio. Foi nos Jogos de Moscou que isso mudou. A competitividade daquela edição foi abalada pelo boicote dos Estados Unidos e de outras 61 nações que não enviaram atletas para a União Soviética por conta da Guerra Fria. O Brasil aproveitou e foi a primeira vez que o país teve 2 ouros em uma mesma edição, na vela, com Marcos Soares e Eduardo Penido na classe 470 e Lars Bjorkstad e Alexander Welter na classe Tornado. Desde então, os resultados melhoraram no geral. Nas últimas 6 edições de Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou 90 das 129 medalhas que tem na história dos Jogos, 70% do total. E nesse período, tanto homens quanto mulheres, de diferentes modalidades, colocaram as medalhas no peito. A trajetória que transformaria, anos depois, o Brasil em uma potência no vôlei começou com a medalha de prata do time masculino nos Jogos de 1984 em Los Angeles. O ouro ficou com o anfitrião, os Estados Unidos, mas a importância do resultado brasileiro é consenso entre jogadores e técnicos da modalidade. Em um país onde se costuma dizer que o segundo é o primeiro dos últimos, esse é o segundo lugar mais valorizado do esporte brasileiro. Mas é o judô a grande modalidade da história olímpica do Brasil. A que deu mais medalhas, 22 ao todo. O primeiro ouro foi de Aurélio Miguel nos Jogos de Seul em 88. E o mais recente é o da judoca Rafaela Silva, campeã em 2016. Aliás, as mulheres brasileiras só chegaram ao pódio em 1996, 76 anos depois da conquista da primeira medalha olímpica do país. Jaqueline Silva e Sandra Pires com o ouro e Mônica Rodrigues e Adriana Samuel com a prata foram as primeiras. As 2 duplas do Brasil fizeram a final do vôlei de praia nos Jogos de Atlanta. Só 12 anos depois chegaria o primeiro ouro conquistado por uma atleta brasileira em provas individuais. Mal Remagem, retornando ao atletismo, foi campeã olímpica no salto em distância nos Jogos de Pequim em 2008. Um salto de apenas 1 centímetro maior que o da segunda colocada, a russa Tatiana Lebedeva. Aquela edição também ficou marcada pelo primeiro ouro olímpico da natação brasileira. César Cielo se tornou o homem mais rápido das piscinas com a vitória na prova dos 50 metros nado livre. Mas quando o assunto é Olimpíada, ninguém é páreo para Robert Scheid e Torben Grael. Os velejadores são os maiores medalhistas da história do Brasil em jogos. Cada um tem 5 medalhas. Scheid ainda é o primeiro brasileiro a subir 5 vezes seguidas ao pódio, entre Atlanta 1996 e Londres 2012. Aos 47 anos, Scheid está classificado para disputar os Jogos de Tóquio na classe laser.
e vai ser a 7ª participação da carreira dele em Olimpíadas. Desde os Jogos de Atlanta em 96, foram sempre, no mínimo, 10 medalhas conquistadas pelo Brasil em cada edição de Olimpíada. E desde 2004 esse número só cresce. Na última edição, quando foi anfitrião, o Brasil chegou ao recorde de 19 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. No entanto, é raríssimo um país ter um desempenho igual ou superior na edição seguinte àquela que sediou. A Grã-Bretanha é a única exceção. No Rio, em 2016, a delegação conquistou uma medalha a mais que na edição em casa, 4 anos antes, em Londres, 2012.